Bom dia, gente. Então, hoje, novamente aí, no plantão da Amazon Play TV Digital, junto com o Jornal do Comércio. Eu sou Flávio Guimarães, sou professor universitário, e o nosso artigo hoje fala sobre comunicação, e isso eu trabalho muito forte também, porque eu coordeno também o curso de MBA Executivo da Estácio e também o curso de Logística, e a gente conversa muito sobre isso, né? Inclusive, isso é uma das matérias que a gente desenvolve lá também. E eu tenho percebido muito durante essa semana agora, a gente percebeu, gente, que a comunicação está sendo cada vez mais complexa, né? E a gente tem uma certa dificuldade dentro desse processo de a gente ter muitas reuniões sequenciais e às vezes a comunicação não flui tão do jeito que deveria, porque a gente sempre acha que a gente se comunica muito bem, mas os ruídos acontecem, né? Nesse momento, por exemplo, vocês podem estar aí me ouvindo, me assistindo, enfim, mas ao mesmo tempo vocês podem ter algum tipo de ruído que pode estar interferindo aí na comunicação, e aí eu perco de repente em alguns momentos a atenção de vocês, e vocês não proposital também pensam em outra coisa, enfim, ouvem um barulho, e isso tudo acaba comprometendo em algum momento a continuidade do processo, né? Então hoje a gente fala assim, ó, uma boa comunicação é necessária em momentos de dificuldades. Esse momento que a gente está passando agora, né? Há uma expectativa no Brasil, há uma expectativa no estado do Amazonas, interessante para o início do ano, porém, a comunicação ela vai continuar sendo, querendo ou não, mudando, melhorando, vai ser sempre alguma coisa que a gente tem que estar, não necessariamente se preocupando, gente, mas a gente precisa estar sempre dando uma olhada com carinho, porque às vezes eu acho que eu estou me comunicando muito bem com você, mas você às vezes não está entendendo muito bem o que eu estou falando, interpreta do jeito que você entende, e aí começa a dar alguns problemas, porque eu acho que falei certo, acho que você entendeu, você acha que me entendeu, e fica aquela confusão, e daqui a pouco tanto eu quanto você estamos um atrapalhando o outro sem ser proposital esse processo, né? Foi uma consequência, de repente, de a gente não ter observado do jeito que deveria, né, a nossa comunicação. E a simplicidade no processo é que eu coloco aqui no artigo que é uma coisa legal. Por isso que eu começo aqui na introdução, ó, dizendo assim: em nossa vida precisamos redescobrir o melhor modo de falar com os outros e para os outros. A comunicação feita sem o devido planejamento continua sendo um dos grandes problemas da atualidade nas organizações e até mesmo em nossa vida pessoal. Muito se perde de dinheiro e projetos pelo simples motivo de não saber se comunicar quando necessário. A educação e a humildade são ingredientes fundamentais para iniciarmos um aprendizado de como falar de modo correto, sem ofender as pessoas, e resolver o que é necessário através do diálogo. Aí a gente entra nessa parte, gente, que a gente sempre está conversando em termos de comunicação, dizendo assim, eu preciso olhar o outro lado, não é? Então, gente, todos nós, eu estou me incluindo nisso, quando a gente vai se comunicar, nós temos que ter o cuidado de realmente fazermos um planejamento mínimo e rápido. A partir do momento que a gente começa a ter um certo, eu vou chamar o nome de domínio, o domínio da comunicação, a gente vai ter aí, gente, com certeza, uma facilidade de se expressar. Sabe por quê? Quando você começa a ter mais habilidade em se comunicar, você começa a se preocupar com a tua entonação de voz, com quem você está falando, se outra pessoa que não seja você, aquilo que você fala está sendo entendido, você vai levantar a situação dos tópicos que você precisa falar, né? E aí, pasme, gente, vocês podem estar pensando agora e dizendo assim, o professor está falando isso porque ele para, senta, tem tempo de escrever rapidinho ali o que ele vai pensar para falar e tudo. Mas eu não tenho tempo não, é todo tempo na correria. Não é não, gente, todos nós estamos nesse momento. A gente precisa se comunicar daqui a pouco e a gente não tem tempo de estar fazendo esse planejamento que todos nós queríamos fazer, né? Escrever, né? Colocar, botar da forma que deveria, planejar do jeito que gostaria. A gente não consegue, gente. Sabe por quê? Porque o processo em si, ele é rápido mesmo. Então, às vezes, você está no trânsito
e você precisa se comunicar com alguém que cortou tua frente, não é? Que de repente você cortou a frente dele. E se naquele momento você não for empático, que é o que a gente coloca no artigo, o que que é empatia? Tentar se colocar no lugar do outro, não é? Se você não faz isso, você não vai se comunicar do jeito que deveria. E o trânsito é uma coisa que eu mesmo me policio demais, já errei demais no trânsito, em comunicação, não é? Por quê? Porque às vezes a gente quer revidar alguma coisa que não deveria revidar. Então a gente precisa crescer enquanto comunicador. E para crescer enquanto comunicador, a gente precisa se planejar no comunicar. Então quando eu sair de casa, eu vou dirigir, eu já tenho que imaginar que eu vou ter aí algumas comunicações durante o meu trajeto, que podem não ser muito satisfatórias, mas para os outros, para mim, vai ser sempre. Se ele cortou minha frente, se ele quer discutir comigo, eu vou conversar com ele. Porque eu tenho que imaginar sempre, gente, em um diálogo, sempre um lado que se sente ofendido ou não, ele tem as suas regalias de causas, ele acha que de repente pode estar certo ou não, e a gente não está ali para discutir, brigar, nem tá nada, a gente está para se comunicar. A comunicação, gente, é fundamental. Você vê que a gente teve agorinha as eleições e a gente viu nada mais, nada menos do que agressões verbais, sabe, desnecessárias, porque a comunicação, ela não pode ser mentirosa, ela tem que ser clara. Então, assim, o que eu tenho que falar é de fato mesmo, quando é que a gente vai evoluir? Por isso que eu coloquei aqui educação na comunicação. Quando é que a gente vai evoluir de fato? Quando a gente estiver discutindo ideias, gente. E não a gente se posicionando enquanto pessoa, brigando porque eu vou defender o meu ponto de vista até o final. Parece que eu não quero que ninguém coloque alguma coisa mais interessante na minha comunicação e eu até mude de ideia, por que não? Se hoje eu acho que isso é certo e estou defendendo esse ponto, se eu for um bom comunicador, um bom ouvinte, porque para ser comunicador eu preciso ser um bom ouvinte, né? Eu vou conseguir fazer com que a minha comunicação fique bem mais clara, bem mais interessante, e eu posso mudar de ideia. No início de uma conversa, de um processo, eu posso estar pensando de um jeito, e no final, durante toda essa conversa, essa comunicação em si, se eu estiver aberto à mudança, e eu estiver perto ali das pessoas para ouvir as pessoas, porque eu não sou melhor do que ninguém. Por isso que também no artigo a gente destaca aqui, gente, hoje, que a humildade ela é fundamental em qualquer situação, mas como aqui a gente está citando comunicação, ela é fundamental. Eu preciso aprender a ouvir um pouco mais. Às vezes eu estou ouvindo e já estou dando a decisão para tomar alguma situação. Eu não deveria fazer isso porque eu preciso ouvir o todo, porque a ideia daquela pessoa que está falando pode ser que lá no finalzinho da fala dela, que ela fale o que ela quer. Eu já estou achando que sei o que ela quer, aí me antecipo, atropelo, a pessoa fica chateada, aí não fala mais. É assim que nós, chefes e líderes, gente, nós tolhemos a iniciativa dos nossos liderados. E aí eu estou falando agora com você e comigo, que somos líderes. Nós precisamos ouvir mais os nossos liderados. A gente só sabe às vezes dar ordem, sabe? Brigar, chamar atenção, cobrar, penalizar quando ele erra. Às vezes a gente esquece, inclusive, de parabenizar quando ele acerta, porque a gente acha que acertar é obrigação, mas errar é erro fatal, que eu posso até desligá-lo, eu posso chamar atenção, eu posso brigar, eu posso imprensar ele na parede e dizer que ele vai ser demitido. Toda essa comunicação, ela pode fluir de uma forma bem mais tranquila, desde que eu planeje. Eu tenho que saber a hora certa, inclusive, de falar. Porque senão, gente, eu posso estar falando na hora errada. E falar na hora errada, eu posso comprometer toda a minha comunicação. Se eu estou eufórico, eu posso falar e posso ter um preço muito caro para pagar. Se eu estou com raiva e eu falo naquele momento, eu também posso ter um preço muito caro para pagar depois. Eu posso não dominar mais aquela comunicação ou aquele momento que eu precisava dominar. A pessoa que está do meu lado, ela pode me olhar agora com outros olhos, que são os olhos, de repente, do desrespeito, da cobiça, da necessidade de competir comigo. E na base mesmo, a gente não precisa de necessariamente competir. Nós precisamos nos ajudar. E numa competição, mesmo que tenha competição, e precisa ter um primeiro, segundo, terceiro lugar, eu tenho que estar lá, gente, preparado para, de repente, até perder se necessário e aprender com essa derrota. Porque o bom é ganhar, claro, todo mundo ensinou isso pra gente. Né? Ganhar faz aquela euforia do eu sou o primeiro, eu sou o melhor e tudo, mas eu sou o melhor naquele momento, porque depois daquele momento pode ser que aquele cara que perdeu ou que foi o segundo ou que foi o terceiro já seja melhor do que eu na prática. Então assim, eu preciso só ter a certeza de que a comunicação ela vem para ajudar.
Ela não vem para mim atropelar as pessoas, achar que eu sou melhor. Eu preciso, por isso a educação e a humildade precisa fazer parte desse processo, gente. Então comunicar é preciso sim. E o artigo ele reforça muito, ó, uma boa comunicação é necessária em momentos de dificuldade. O que é uma boa comunicação? É uma negociação clara, uma negociação que, quando a gente está conversando, a gente está tirando dúvidas, a gente está criando condições melhores de trabalho, a gente está resolvendo problemas que aquele não conseguiu resolver. Agora, há pouco tempo antes de chegar aqui, gente, eu estava até conversando com outro pessoal e dizendo assim, só que tem momentos que as pessoas que deveriam entender aquilo que tem que fazer dentro das organizações não entendem, não fazem, e a gente acaba tendo que fazer. E nesse processo do ter que fazer, claro, a gente pode se irritar, a gente pode passar por processos dolorosos, porque às vezes a gente tem colocado na nossa posição de liderança, ou até mesmo de subordinado, dizendo assim, mas poxa, isso não faz parte do meu trabalho, ou isso era para o outro fazer, ou algo parecido. Eu preciso me comunicar sempre, gente. Se eu não sei, eu tenho que dizer logo que eu não sei, alguém me ensina, e a partir daí eu tomo conta desse processo. Isso é uma comunicação clara e uma comunicação boa, né? Porque eu aprendi. E aí, no segundo momento, mesmo que eu faça o trabalho que é seu, depois eu preciso sentar, depois de resolvido o problema, eu sento, converso e a gente define responsabilidades reais, porque a partir daquele momento, mesmo você não sabendo, mas eu sabendo, eu te ensino na comunicação boa, na comunicação clara, com humildade, com busca, a gente vai bater objetivos juntos. E mesmo que de repente você discorde de mim, eu vou estar lá para te ouvir, mas você também precisa ouvir. Essa é a boa comunicação, né? Uma comunicação que chega em algum lugar, que a gente evita os ruídos, porque dentro dos elementos da comunicação, gente, já tem dois que são básicos para poder acontecer a comunicação. Eu que estou me comunicando, estou falando, você que está ouvindo, ou o inverso, né? Você falando e eu ouvindo, né? E durante esse processo eu tenho que ter o meio que eu vou utilizar agora, nesse instante eu estou usando rádio, estou usando Facebook, enfim, estou usando tudo que necessariamente a gente pode usar para se comunicar com você, não é? Só que tem ruído, gente. Aí na tua casa, aqui comigo, no meu pensamento, no teu pensamento, e ruído não é barulho. Ruído é tudo que interfere a comunicação. Então, a falta de atenção, aquele pensamento de repente de um problema que você tem, tudo isso pode ruir na comunicação e a boa comunicação pode não acontecer. Mas o ruído é o principal problema, porque eu descubro o ruído e eu preciso ter o feedback dessa comunicação, né? Então, para você que nos ouve e assiste, eu já estou até pedindo e vou te pedir o feedback. Se você quer que a gente escreva alguma coisa que te interessa dentro desse processo, não é? A Bia vai colocar aí o telefone para vocês ligarem aqui para a gente, Rádio Baré, né? Tanto na Amazon Play, TV Digital e Jornal do Comércio. Entre em contato com a gente, se comunica com a gente. Fala para a gente, eu gostaria que falasse sobre tal assunto. E esse domínio, se a gente tiver aqui, eu garanto que escrevo para você. Né? E se eu não tiver, claro, um dos nossos colaboradores daqui que entendem do assunto podem escrever para você. Então vamos se comunicar cada vez mais. Por isso que eu finalizo aqui, gente, o nosso artigo. Lá no finalzinho, quando a gente está falando e concluindo o nosso artigo, a gente diz assim, ó, certamente a educação, a humildade e a empatia sendo utilizadas de modo planejado trarão ótimos resultados finais em qualquer forma de comunicação. Pois quem não sabe utilizar essa ferramenta, chamada comunicação, está fadado ao fracasso. Precisamos de muita clareza e transparência quando da transmissão de informações, dados, etc. Sempre é propício analisarmos de modo totalmente racional o que queremos realizar de vantajoso e interessante para nós e nossa comunidade. Precisamos fazer a diferença, gente, e entendermos todas as fases e podemos criar o ambiente propício para a disseminação das informações, de modo que cheguem para todos os participantes os mesmos dados e que sirvam para reorientar cada um para o sucesso. Por isso, o modo de falar faz uma grande diferença e assim devemos também sempre nos perguntar se a forma de comunicação utilizada por mim está sendo entendida como deveria. Posso sempre melhorar, gente. Posso sempre clarear. Então, hoje eu finalizo para vocês dizendo isso. Olha, a comunicação, ela é base para tudo. Hoje, muitas famílias estão se desfazendo, muitos trabalhos e muitas empresas estão desligando pessoas. Por quê?
porque a nossa comunicação ela não foi clara. Eu estou muitas vezes falando pouco com minha esposa, eu estou falando pouco com meu filho, eu estou falando pouco com meu chefe, eu estou falando pouco com o meu subordinado enquanto chefe. Só que só falar não também é muito interessante do ponto de vista de repente, de tu criar até problemas no falar. Então vamos entender a comunicação, vamos trabalhar o receptor, vamos trabalhar o ruído, gente, e vamos pedir feedback. E aí, o que foi que você não entendeu? Qual a parte desse processo que você tem dificuldade de entender do que eu falei? Vamos se comunicar cada vez mais, gente. Vamos conversar um com o outro, ao invés de discutir, de bater boca. Vamos discutir ideias, vamos se posicionar e vamos estar aberto pela humildade, até de mudar de ideia, por que não? Desde que você me convença, através do diálogo, da conversa, da comunicação clara. Eu estou aqui aberto para ouvir e mudar de ideia se for necessário. Não porque, de repente, você quer que eu mude, mas porque você me convenceu a mudar. E não tem problema nenhum de eu agora ser adepto, por exemplo, ao seu pensamento. Desde que esse seu pensamento seja benéfico para todo mundo e tenha, dentro da coerência da comunicação, ter me convencido de que isso é o melhor para todos nós. Assim é se comunicar, gente. Então eu espero ter contribuído com vocês. Na próxima semana a gente se encontra novamente aqui no Plantão Amazon Play TV Digital, junto com o Jornal do Comércio e a Rádio Baré, né? E estaremos aqui, gente, tirando algumas dúvidas para vocês e trazendo algumas novidades dentro dessa área toda de gestão, de economia e de gestão de carreira e negócios. Um grande abraço, fiquem com Deus e uma boa semana aí, já que a gente está no segundo dia da semana que a gente tem como dias úteis. Um grande abraço para vocês.